Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida, ela é uma espécie de Santa Maria Madalena do século XIII. No começo, pecadora, grande pecadora, depois, ilustre penitente. Eu acho que a gente poderia, se a gente quiser apontar na história da igreja, acho que os 3 modelos de penitência, de mulher que levava uma má vida e que se converte e alcança uma santidade incrível. Santa Maria Madalena, século I, obviamente, Santa Maria do Egito, no século IV, Santa Margarida de Cortona, no século XIII. Então, falamos até aqui das santas místicas cistercienses, mas houve também santas místicas franciscanas. Vocês podem falar, claro, já falou de Santa Clara, já falou de Santa Isabel da Hungria, sim, mas houve outras 2 místicas franciscanas que tiveram uma vida bastante diferente da delas 2. E nós temos Santa Clara e Santa Isabel da Hungria, a gente vê a santidade ali desde criancinhas, das 2. Houve 2 penitentes que alcançaram um grau de santidade inimaginável no século XIII. A primeira, Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida, ela é uma espécie de Santa Maria Madalena do século XIII. No começo, pecadora, grande pecadora, depois, ilustre penitente. Eu acho que a gente poderia, se a gente quiser apontar na história da igreja, acho que os 3 modelos são Santa Maria Madalena, de penitência, de mulher que levava uma má vida e que se converte e alcança uma santidade incrível. Santa Maria Madalena, no século I, obviamente, Santa Maria do Egito, no século IV, Santa Margarida de Cortona, no século XIII. Bom, ela nasceu em 1247 em Alviano, na Toscana. Desde jovem, a sua beleza a expôs a imensos riscos e ela acabou amaziada. Ela viveu em concubinato com um homem rico durante alguns anos, que não se casou com ela. Teve, inclusive, um filho com ela, que um dia seria até franciscano. Mas ela viveu, então, sem se casar durante muito tempo. E, mesmo nessa vida inteiramente culpada, ela sabia muito, vejam, pessoal, nós estávamos em plena cristandade. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Então ela sabia, os remorsos a corroíam. Mas mesmo assim, mesmo nesse estado de pecado, ela tinha imensa compaixão pelos pobres e, às vezes, tinha acesso de devoção. Mas ela voltava para o seu quarto, deplorava a sua miséria, mas não se desembaraçava. A sua conversão se deu no ano de 1277, ela tinha cerca de 30 anos. O homem com o qual ela vivia saiu em viagem e passaram-se alguns dias, ele levou uma cachorrinha, uma pequena cadela consigo, e passaram-se alguns dias, a cadela voltou sozinha, latindo e puxando Margarida pelas vestes, se esforçando para puxá-la para o lado de fora da casa. E Margarida seguiu a cachorrinha até a floresta. E ela encontrou ali no meio da floresta o corpo do seu marido, do seu companheiro, que havia sido pego por ladrões e que o mataram ali, e viu ali seu corpo já repleto, fervilhando de vermes. Ela viu ali aquele homem e pensou, vejam, ela pensou, agora ele deve estar no inferno, por minha culpa. Foi a mudança. Ali aconteceu a mudança de que era necessário. Ela ficou impressionada, se arrependeu da sua vida passada, foi até seu pai, que ela havia deixado para ir viver com esse homem, chorando, implorando em lágrimas, perdão, mas a madrasta convenceu o pai a botá-la para fora de casa. E ela se retirou para a cidade de Cortona. E lá, ela mudou inteiramente
de vida. Vivia na penitência, na oração, mendigando seu sustento, mas ela queria a perfeição mais perfeita, a perfeição mais plena, e solicitou que os franciscanos de Cortona o hábito de penitente da Ordem Terceira. Os frades hesitaram por um tempo, porque temiam a perseverança dela, porque viam, assim, ela é muito bonita, essa moça aí não vai perseverar. Só que eles viram que o fervor dela aumentava, dia após dia, aceitaram, cederam aos seus rogos, às suas lágrimas e concederam o hábito a Santa Margarida. E a partir de então, o Espírito Santo a tornou uma outra criatura. Totalmente entregue ao amor de Deus. Era para isso que ela vivia. Ela procurava sempre a solidão, vivia na meditação, na oração, nas lágrimas. Assim, fazia jejuns e penitências impressionantes, praticamente não dormia. Em vigília, quando dormia, dormia no chão nu, numa pequena cela. Sua casinha ela transformou em enfermaria para os doentes, tudo que obtinha, ela dava para os pobres e meditava a todo tempo a paixão de Cristo. E ao longo da sua vida, ela recebeu muitos favores místicos e revelações privadas, inclusive ela alcançou uma graça, um grau de santidade que é de poucos, que é o chamado matrimônio místico. Cristo lhe disse que, pelas suas penitências, ela alcançou, ela como que havia alcançado um grau superior à santidade de uma virgem. E a frequente meditação da paixão de Cristo inspirava nela uma imensa caridade em prol da salvação das almas, tanto as deste mundo quanto do outro. Tanto que o seu exemplo e as suas orações converteram muitas pessoas, inclusive pessoas de outros países, que vinham até ela para agradecer, porque recebiam revelações privadas de que as orações dela foram canal da conversão, mas também libertou um sem número de almas do purgatório que, por permissão divina, vinham lhe aparecer para pedir sufrágios. E Santa Margarida de Cortona se tornou tão notável que, vejam, essa antiga pecadora, insultada por todos, como era, ela foi chamada para resolver questões políticas. Essa é a cristandade. Isso era próprio da cristandade. Por exemplo, em 1288, ela foi solicitada a buscar reconciliação entre famílias nobres locais de Cortona. E, em outra ocasião, ela teve que negociar entre o povo de Cortona e o bispo de Arezzo, que era em cuja diocese Cortona ficava. E ela, vejam só, essa mulher santa, penitente, falou em nome de Deus ao bispo 2 vezes, dizendo que repreendeu o bispo em face pelas guerras que ele fazia e pela sua vida mundana, dizendo que ele agia não como clérigo, mas como príncipe secular. Ela foi, como eu disse, purificada da sua vida passada, pelos jejuns, pelas austeridades, por doenças, por cruzes, por dificuldades, e alcançou o matrimônio místico. E ela morreu em 22 de fevereiro de 1297, aos 50 anos. O seu corpo, incorrupto, se conserva ainda à exposição na sua igreja, em Cortona. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.